Olá, amigos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Vou fazer aqui uma live referente aqui ao material complementar da disciplina 7 sobre os fundamentos do trabalho do agente de saúde. Bem, é um PDF, é um e-book muito longo, muito grande, certamente aí dificulta um pouco a leitura dos ACs, né, dos ACS, e dessa forma, através do vídeo, fica um pouco mais leve de a gente entender um pouquinho. Então, vou falar aqui sobre a visita domiciliar, a educação em saúde. Então, é algo muito importante aí. Vamos ver o que é que esse e-book está trazendo aí de novo, né? Que está nos orientando a respeito da visita domiciliar, que é o que nós fazemos, né, desde sempre. Então, vamos lá, clicando aqui na disciplina 7. Bem, vamos lá. Você vai comigo também, se quiser acompanhar aí depois com o seu tablet, com o seu celular, com o seu notebook, você vai lá, clica em material complementar. Repare aí, logo após a teleaula tem material complementar. É importante a gente estar lendo esses materiais, né? E ele fica disponível muito mais depois do que o período que termina as atividades da disciplina. Então, mesmo a questão da participação no fórum, a interação ali no fórum, também a realização da atividade, a gente continua com esse material. E é bom que a gente tenha ele baixado, né, no celular ou no tablet, no notebook, no computador. Então vamos lá. Se você ainda não viu, acompanhe comigo até o final, que eu vou falar aqui sobre esse material complementar aí da disciplina 7. Bem, temos aqui o e-book, né, Fundamento do Trabalho do Agente de Saúde, mas eu vou seguir para esse terceiro PDF, ó, logo aqui abaixo da minha imagem, ó, esse aqui, ó, onde eu estou passando agora sobre ele, tá vendo? Educação em saúde. Bem, vamos lá, deixar quietinho aqui no canto. Vamos lá, vou clicar sobre ele. Você, se tem dificuldade em baixar também, possa fazer isso. Então vamos lá, clicar, né? Aqui eu já tenho o download feito, mas vou fazer aqui novamente, né? E tá baixando já aqui no celular, na parte ali, aí, agora sim, ó. Já vou abrir aqui com visualizador de PDF. Se você não tem no seu celular também, possa ter um desse, ó. Pode baixar aí na Play Store, né? Google Play. E aqui, então o que eu vou falar é sobre a educação em saúde, né? Esse material complementar aqui, ó. Mas eu não vou ler de uma vez só, colegas. Ele é muito grande, viu? É um material aí completamente longo. Então eu não vou ler todo. Vou ser rápido aqui aí na apresentação desse material. E em seguida já vou aqui, ó, feito relação com a Fiocruz. Então é um documento importante para a gente estar lendo, viu? Isso depois eu vou fazer vídeos aí, um resumo das partes mais importantes. E eu vou seguir lá para a página 259. Então vamos lá, aqui eu já começo nessa parte aqui agora, ó. A visita domiciliar e a educação em saúde do trabalho, no trabalho do agente comunitário de saúde. Eu vou fazer a leitura do material e fazendo breves intervenções também, de modo a esclarecer alguns pontos, se assim for necessário. Né? Tá dizendo aqui, ó, na Política Nacional de Atenção Básica, que estabelece diretrizes para a organização e implementação das ações de atenção básica à saúde, incluindo diretrizes para o processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família, ESF, cabe a toda a equipe. Vamos ver o que é que cabe? Vamos lá, ó. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde e, quando do necessário, no domicílio e demais espaços comunitários, como escolas, associações, entre outros, com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas em situação de rua, medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinhas, fluvial, etc. Então, aqui as estratégias de saúde da família cabe a toda a equipe realizar o cuidado integral aí para essa população adscrita aqui nesse texto, né? É uma citação de um documento aqui importante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Apesar de a visita domiciliar ser uma das atividades mais importantes das equipes de saúde da família, segundo as 3 versões publicadas na Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, é um documento, a gente pode também pesquisar aí no Google esse título e baixar também. O agente comunitário de saúde é o único trabalhador da equipe que deve realizar o acompanhamento contínuo das famílias por meio da visita domiciliar. O VD aí é visita domiciliar.
Então aqui é uma outra afirmação aí, ó, de Nogueira, em 2017 ele escreveu a respeito disso. Colegas, antes de terminar aqui essa leitura, essa partezinha aqui, seguir, eu já peço que você se inscreva no canal. Veja aí, se não está inscrito, se inscreva, é um apoio importante aí para a gente seguir produzindo mais material, viu? Já tenho diversos vídeos aí no canal referente a esse nosso curso. Então vamos lá, vamos seguir aqui a leitura que ajuda aí também os colegas, né? Enquanto eu leio, dá para você fazer alguma outra atividade e escutar, né? Então vamos estudar de todas as formas. Eu até lavando pratos aqui, eu costumo estudar com fone no ouvido, preparando ali o almoço. Várias vezes eu tenho estudado dessa forma, viu? Então é hora da gente se aperfeiçoar de tudo como pode. Tempo é difícil, né? Então por isso que eu estou aqui fazendo a leitura que já favorece. Bem, continuando diz, esta atividade permite um maior conhecimento dos usuários e de suas condições de vida. Claro, isso sim, né? Claro que o trabalho que nós fazemos, as visitas nas casas, favorece muito, né? Ela também é um espaço importante para o desenvolvimento do cuidado e das atividades de educação em saúde. É na visita que a gente realiza ali mesmo a parte principal do nosso trabalho, né? Que é, de certa forma ali, aquela abordagem, conversar com a família. Vamos ver o que o documento aqui nos pede, né? Muitas vezes consideramos que fazemos educação em saúde apenas nos grupos educativos. No entanto, se pensarmos com mais atenção sobre o desenvolvimento das atividades da equipe saúde da família, e especialmente dos IACs, veremos que diferentes interações com usuários podem se caracterizar como atividades educativas. Nestas interações, há sempre oportunidades para se conversar sobre diferentes preocupações que as pessoas trazem sobre sua vida e sua saúde, o que permite ajudá-las, seja individualmente, seja em família ou em grupo, a refletir sobre seus processos de adoecimento e suas possibilidades de viver melhor. Então repare aqui, ó, é o que diz aqui um pouquinho da nossa preocupação de fazer uma boa abordagem, uma boa visita domiciliar, sempre visando ali refletir, né, sobre as causas, né, de adoecimento, né, da população, das famílias que nós visitamos. Então é sempre importante aí a gente ter essa aproximação aí com as famílias e buscar também auxiliar, sobretudo naqueles casos mais repetitivos, né? Na minha área de trabalho, tenho encontrado algumas situações em que são repetitivas, né? Alguns tipos, por exemplo, de micoses que estão ali nas crianças, frequentemente voltam. Então isso está associado ali às condições talvez de higiene, a falta de saneamento básico. Então a gente pode fazer uma leitura muito grande de alguns problemas de saúde que encontramos na área de trabalho. Como nos colocam Cunha e Sá, 2013, dois autores, no cotidiano do trabalho, os profissionais de saúde, inclusive, é claro, os IACs, costumam prescrever hábitos, alimentação, exercícios, né, o que a gente muito orienta, né? Nem sempre lembram de escutar os usuários. Olha o que está dizendo aqui. Escutar os usuários. Nem sempre lembram de escutar os usuários. Seus valores, seus desejos, suas possibilidades. Muitas vezes por pouco compatíveis com estas prescrições. Ou seja, aqui está dizendo que a gente às vezes já vai para a visita praticamente já sabendo o que vai fazer lá e não dá espaço para as famílias também, aquele silêncio ali entre uma conversa e outra, deles também puxarem um assunto, trazerem uma informação, uma dúvida. Então aqui está dizendo que nem sempre lembram de escutar os usuários. Então, colegas, muita atenção nisso aí, porque realmente a gente precisa sim escutar as famílias. Inclusive em muitas casas, costumam, nas minhas visitas, primeiramente a gente sempre aborda ali o motivo da visita, né? É bom a gente dizer ali a abordagem inicial, mas também deixar aquele espaço de tempo. E se a família não apresentar nada, a gente perguntar se tem alguma dúvida, se tem alguma demanda que queira apresentar, se está tendo algum problema de saúde, ou se teve recentemente ali na família, então desde a sua última visita. Então é bom sempre a gente escutar.
E às vezes tem situações delicadas que a gente também pode até mencionar para favorecer algumas pessoas na casa a abordar aquele assunto. Então há diversas situações em que as pessoas elas têm receios ainda, inclusive com o próprio profissional de saúde. Então a gente tem sim que abordar, inclusive deixando claro que tudo que a gente escuta ali, a gente não passa para mais ninguém. Ou seja, o que a gente escuta na casa fica com nós mesmos. O que a gente pode até passar para a equipe de saúde não é o que a pessoa nos fala diretamente, mas sim algumas observações que a gente possa fazer e acha necessário compartilhar com a enfermeira ou com os demais membros da equipe, com o médico, né, sobre determinada família ou sobre situações de saúde da área de trabalho. Mas é fundamental que a gente diga isso, que tudo que a família falar para a gente, eles terão a garantia de que nós não iremos estar comentando com mais ninguém. Porque eles têm receio de que a gente sai de uma visita, vai para outra, de chegue lá na outra casa, a gente vai comentar, né? E até como muitos reclamam, né? Às vezes o padre confessa, né? As pessoas se confessam com o padre e durante a homilia ali, o padre acaba citando algumas situações, exemplo de pecado. E as pessoas que se confessaram ficam com receio. Ih, rapaz, está falando daquilo, foi porque eu me confessei daquela forma, falando aquelas situações de vida, né? Estou só fazendo um exemplo, viu? Então, mesma coisa é no Whats. Então, a gente não pode jamais estar citando nomes ou até mesmo citando exemplos em situações que possam ser identificadas as pessoas. E isso gera ali um rompimento, né, do elo entre o Whats e a família. Vamos continuar? Aqui vai dizer, ó, a visita domiciliar favorece uma inversão deste processo, permitindo a troca continuada, o acompanhamento da situação de saúde, das condições de vida dos usuários e a busca conjunta de maneiras de se produzir cuidado a partir da realidade do outro, ou seja, observar a realidade do outro, né, para observar também os cuidados que são necessários, até mesmo coletivamente. Continuando, eu estou lendo na íntegra, viu, pessoal? Porque é um documento importante, então o principal aqui é a leitura, viu? A visita domiciliar possibilita um acompanhamento regular das famílias, contribui para uma maior compreensão de seu modo de vida e de suas condições de moradia, facilita a construção de um vínculo mais sólido com o grupo familiar e permite conversas mais íntimas sobre os problemas vividos por cada usuário. Dessa forma, os encontros propiciados por ela efetivamente favorecem um processo de educação em saúde contínuo, singular e interativo, o que é fundamental para ações de promoção de saúde. A visita domiciliar, entretanto, também pode ser uma invasão à privacidade dos usuários se não ficarmos atentos. Ó, colegas, o que é que está dizendo aqui? Ó? Invasão da privacidade. Então, pode ser também uma invasão da privacidade, a forma como a gente faz a abordagem, a visita. Então, aqui diz que devemos ficar atentos, né? Ela implica uma certa exposição dos hábitos e rotinas privativa das famílias. Questões particulares ficam visíveis e, por vezes, tornam-se alvo de avaliações dos profissionais de saúde e do seu saber sanitário, produzindo um incômodo que pode impactar na relação de cuidado. Então, o que Cunha está dizendo aqui, realmente pode acontecer nas nossas visitas, de ter alguma coisa que a família não quer passar para a gente, ou até mesmo alguma coisa que a gente está sabendo e a gente já comentou em outro lugar, ou em uma palestra na associação, naquela área de trabalho. Portanto, nós devemos ter esse cuidado sempre até com outros colegas de trabalho, de falar sobre situações de saúde das famílias da área que a gente trabalha. Eu digo citando nomes, citando lugares, a gente pode até falar por alto ali a problemática, né, que está aumentando, mas agravos de saúde que está acontecendo, mas evitar estar citando nomes e citando ali a família ou até mesmo o lugar. Devemos sempre lembrar que ela não é uma atividade de cunho meramente social e tem objetivos específicos. Para realizar a visita domiciliar, é preciso que o profissional de saúde pense constantemente sobre ela.
é importante que reflita, por exemplo, sobre como deve lidar com os conceitos usuários do serviço, como precisa realizar atividade em educação e saúde ou como pode promover ou não a autonomia do usuário, né? Ou seja, também levando conhecimento ali, de forma que as famílias já tenham um bom nível de conhecimento também que possa já resolver grande parte dos problemas que tem, né? Continuando diz, neste sentido, é importante destacar que as visitas não devem se constituir em ações centralizadas das necessidades do serviço, mas nas necessidades das pessoas atendidas. Para isso, é importante que o ACS fique atento para aspectos que mostram que saúde não é somente a ausência de doenças, mas envolve questões subjetivas dos usuários e condições sociais de vida. Aqui, colegas, é também assim a gente buscar ajudar a comunidade como podemos, muito além do que nós já temos de compromisso, muito além do que nós já sabemos que é atribuição. Né? Aqui está dizendo que o que nós devemos entender também, como saúde, não é somente a ausência da doença, mas saúde é a melhoria do bem-estar social, também, por exemplo, a melhoria da situação financeira da família. Isso tudo vai ser melhoria na saúde. Então a gente pode pensar outros aspectos, né, de melhorias da saúde, não unicamente tratando as doenças, né, buscando ali encaminhar os pacientes para a equipe de saúde, para tratar, para acompanhar alguns procedimentos ali de doenças, né, buscando a cura. Mas também dentro do contexto, mesmo que aquela família esteja bem, que todos os moradores estejam bem, a gente pode se intervir também para o bem daquela família, levando boas informações que possam ser utilizadas por elas, de modo a garantir que continue ainda saudáveis, né, que continue com hábitos mais saudáveis, e também zelando ali por esse contexto que diz aqui, a saúde muito mais além do que a ausência de doenças, né? Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, na área que eu trabalho, eu desenvolvo também muitas ações que não fazem parte da minha atribuição como agente comunitário, né? Por exemplo, na comunidade religiosa, já organizei durante um bom tempo, construí espaços comunitários junto com a comunidade, fazendo mutirões, né? Tudo isso para o bem-estar das famílias, né? Também espaços educativos para que as crianças possam ali ter onde ler, uma pequena biblioteca. Então, o agente de saúde ele pode se envolver, se engajar muito mais do que aquilo que é a profissão. Então, isso não vai tirar pedaço de nenhum de nós se fizermos isso. Claro que não está pedindo que a gente faça isso, deixando de fazer o que é o essencial, que é a nossa atribuição principal. Mas podemos sim estar indo mais além, buscando melhorias para a comunidade. Então, se na sua comunidade aí não tem a coleta de lixo no bairro, ou eventualmente aí no aglomerado rural, o ACS pode também ir lá solicitar, buscar junto ao setor competente que esse problema seja resolvido. Então a gente pode ir além. Não é que podemos trabalhar somente na nossa microárea, né? Ir lá na prefeitura cobrar, ir lá na secretaria da vigilância ou infraestrutura cobrar é necessário. Então não é que o ACS vai deixar de ser ACS se fizer isso, né? Mas a gente pode agregar. E tudo isso é contribuir para que as pessoas tenham aí um bem-estar ainda melhor, né? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Percebemos isso, por exemplo, no depoimento da ACS Hilda, do estado do Ceará, entrevistada por Nogueira, 2017. E é importante a gente registrar a própria história, viu? Eu sou professor de história, sou historiador, gosto de falar da história. Até já fiz uma proposta, né, para a Hilda Angélica, né? Mas quem sabe aí se ela responde, né? Ou seja, seria bom a gente escrever a história da categoria dos agentes comunitários de saúde, né, dos agentes de combate às endemias, e sempre também buscando ali trazer as lutas sociais conquistadas, as atribuições, as mudanças no trabalho que nós realizamos, né? Quem sabe aí eu honraria fazer esse trabalho. Claro que demanda de tempo, demanda ali de uma boa estrutura também para conseguir fazer entrevistas, né? Pesquisar em diferentes fontes.
vai dizer aqui, ó, na parte superior aí diz, ó, o agente de saúde ganha tempo quando entra em uma casa e escuta o desabafo, pois às vezes o problema da saúde não é a doença, e sim uma situação social de desemprego, de droga, de desafeto. Então a gente pode sim ir muito além do que é falar de saúde ou falar de doença. A visita domiciliar é uma atividade que contribui para outra atribuição do ACS, a realização do diagnóstico sociossanitário do território. Normalmente é no cadastramento, as atualizações, né? Uma visita domiciliar na casa de uma família pode revelar situações sanitárias que não dizem respeito somente a um domicílio, mas a um grupo de usuários que reside na mesma microárea. Eu até mencionei isso um pouco antes. Nesse sentido, nesse tipo de situação, o ACS pode contribuir na organização coletiva dos usuários para discussão sobre suas demandas e necessidades relativas ao território. Então é interessante a gente pensar também em alternativas, né? Ou seja, organizar ali uma atividade física, né, coletiva ali com os moradores da sua microárea. É interessante a gente fazer isso também. Então a gente está contribuindo ali para o bem-estar de todos e eventualmente resolvendo algum problema que pode ser comum a muitos, né? O sedentarismo, né? Então, ou outros agravos também que precisem ali da atividade física, né? Para melhorar a condição de saúde. Aí continuando vai dizer, assim, as visitas podem favorecer a organização de atividade em grupo cujos objetivos sejam comuns com base nas necessidades dos usuários residentes de um mesmo território, seguindo a lógica crítica da promoção da saúde apresentada no capítulo Como podemos trabalhar com a promoção da saúde. Ainda vou fazer também uma live sobre esse tema, viu? Como que nós trabalhamos com a promoção, né, da saúde. O ACS João Bosco, residente no estado da Paraíba, relatou sua experiência de organização coletiva dos usuários a partir de um problema que se manifestava na casa de todos de uma microárea. Olha que interessante, né? Havia nas casas que visitava um mau cheiro constante devido a um esgoto a céu aberto, que a prefeitura estava demorando a consertar. Após a atividade organizada pelo ACS, o poder público local tomou as providências cabíveis, tá vendo? Nós fizemos uma mobilização social, aqui é o ACS dizendo. Chamamos a imprensa para fazer o aniversário do esgoto, olha que coisa, viu? Do esgoto a céu aberto, na casa do prefeito. Esse trabalho que a gente fazia de organização. Então aqui é interessante a gente perceber que o ACS, ele tomou uma iniciativa, né? E alguns podem até, mas ainda na casa do prefeito, foi chamar a atenção lá. Então cada um pode fazer de uma forma. Inicialmente temos as medidas aí formais, né? Fazer um ofício, ir lá no setor responsável buscar as providências. Depois pode-se pensar em outras alternativas, né? Então eu também já participei de momentos assim críticos, né? Buscando melhorias para a área que eu trabalho. Há até mesmo exemplo de reivindicação para a água potável, né? Um projeto do governo federal há muito tempo aguardado, promessas e mais promessas, e aí a gente começou a reivindicar. Eu fui um dos líderes, né? E aí nós fizemos mobilização lá na cidade, né? Saímos aqui da zona rural, fomos para a cidade, e aí juntou muita gente lá, num ato que chamou a atenção da imprensa, né? Repercutiu nos sites, né? Fizemos a mobilização junto à BR, né? Junto à estrada lá federal, muito movimentada, e assim a gente conseguiu. Pouco tempo depois também a água chegou às famílias. Continuando ali vai dizer, a ACS Tereza Ramos de Pernambuco relatou este olhar que ao mesmo tempo inclui a necessidade de cada uma das famílias, mas também se preocupa com o que é coletivo, com a relação das condições de vida das pessoas e o desenvolvimento de certos problemas de saúde. O trabalho da gente era especificamente de prevenção para a saúde. Ó, o que está dizendo aqui, ó. Porque as pessoas no inverno ficam com as expressões detonando devido a não dormirem, vigiando a barreira no fundo da casa deles, prestes a cair. Olha que problema, né? Então a gente fazia discussões, reuniões de rua aberta para os moradores, tiramos um representante de cada rua
e levamos a luta pela construção dos muros de arrimo. Essa mesma luta a gente fez em relação à água. Acabei de falar também do exemplo aqui, que eu também participei, reivindicando aí um projeto de água potável, né, que atendeu hoje a mais de 20 comunidades, né? E aí começou dessa luta social de reivindicar um projeto parado, que estava lá no TCU, né? A gente começou a buscar onde é que era o problema, né? E aí a gente conseguiu. Então, inclusive uma colega agente de saúde foi até Brasília, né? Para uma reunião lá justamente no TCU, Tribunal de Contas da União. Então foi sim luta e ajudou a sensibilizar, viu? Essa mesma luta a gente faz em relação à água, com relação ao transporte coletivo, com relação às unidades de saúde e com relação à construção de escolas. Muito bem. Então aqui nós estamos vendo uma AX, né, uma mulher, ela lutando além das atribuições dela, que poderia ela entender, não, minha atribuição é só visitar as famílias, cadastrar, atualizar, fazer as campanhas de saúde, encaminhar, marcar consulta com o médico, né, para as famílias. Mas ela aqui está indo muito além, porque é uma conscientização, é uma preocupação. É o mesmo que dizer que o trabalho dela aqui não é apenas para ter uma profissão, para ter ali o seu salário, mas é um trabalho de empenho em favor da comunidade, talvez onde ela mesma more. Ou até se morar próximo, vale também o mesmo esforço, porque é ali que o AX trabalha. Continuando, vai dizer: outro importante objetivo durante a realização da visita é a coleta de informações que possam contribuir para o trabalho e para o projeto de cuidado familiar desenvolvido pela equipe. O AX José Jailson, que atua no estado de São Paulo, relatou: o trabalho do agente, ele facilita todos os outros trabalhadores e a organização da saúde na unidade básica de saúde, por conta que ele traz muitos dados. Então o AX, inclusive, ele vai primeiro na casa do munícipe, ele não espera o cidadão precisar demandar por atendimento de saúde, ou seja, ele vai até o cidadão, é isso que nós fazemos, né? Ele vai realmente na prevenção, ele vai colher as primeiras informações do morador, é o agente que vai dar as boas-vindas a esta família. O vínculo entre o AX e as famílias atendidas constitui-se base para o processo de trabalho desenvolvido e se consolida em função da escuta cuidadosa do usuário que a visita pode propiciar. Ele favorece que o cuidado se construa de forma compartilhada e que as atividades de educação em saúde não se realizem de forma vertical ou autoritária. Deve-se estar receptivo para a realidade do usuário, para compreendê-lo e não confrontá-lo com um modelo de realidade pré-concebido. As famílias são diferentes e por isso o profissional de saúde deve estar atento. Colegas, vocês aí comentem também, deixem a sua opinião a respeito disso e também até sobre a necessidade do canal a gente estar fazendo esses tipos de vídeos, né? Então é bom você interagir aí, né? Deixa o seu likezinho aí que já ajuda o YouTube a recomendar para mais colegas também chegarem a este vídeo, né? Se tiver muitos likes aí eu vou fazer mais vídeos também, viu? É um trabalhozinho um pouco cansativo, mas é bom a gente estar fazendo essa leitura desse material. O papel do profissional de saúde é de educador e não de moralizador. Nesse contexto, o profissional não deve fazer comentários proibitivos. Olha, interessante, viu? E advertências punitivas, mas sim perguntas e reflexões. É isso, a gente deve sempre motivar a família a refletir, né, sobre os seus hábitos, né, mas não de chegar julgando, né, eventualmente alguém que está com obesidade, que está ali com sobrepeso. A gente já não pode chegar lá e dizer, você está com tal problema porque você está acima do peso. Às vezes a pessoa não quer nem se reconhecer que está acima do peso. Então a gente tem que sempre questionar, como é que está o seu peso, você tem se acompanhado aí, o seu índice de massa corporal, como é que está, você já analisou sobre isso, e aí fazer outras abordagens, mas antes de querer primeiramente já chegar dizendo que você está com colesterol alto porque você está gorda, você está gordo. Então jamais a gente pode chegar dessa forma, né? A gente pode fazer refletir
se aquele resultado do exame que deu colesterol alto, se não seria questão de poucas atividades físicas. Aí a gente pode perguntar, o certo é perguntar, né? Se tem feito atividade física, né? Se tem tipo alguns cuidados com a alimentação. Então é sempre perguntar. Essa a nossa principal função, ao invés de chegar afirmando, né? Tem que sempre que perguntar. Até porque nós não somos donos da razão, né? A gente não pode chegar lá e dizer, o colesterol está alto porque você tá acima do peso. Então não é justamente por isso que a gente vai fazer. A gente tem que primeiro motivar, fazer com que a própria pessoa pense e reflita sobre isso, né? A exemplo até do cigarro também. A gente tem que fazer a própria pessoa pensar se há algum problema que ela eventualmente já tem, se não é por causa do cigarro, né? Quando a visita domiciliar é transformada em prática profissional impositiva, desvaloriza os conhecimentos do usuário. Ó, impositiva, ou seja, quando é do meu jeito, né? É quando o Axis vai lá e diz, não, tem que ser desse jeito, né? Faça isso. Então o Axis não pode ser assim, ele tem que valorizar o conhecimento que a pessoa tem, respeitar, inclusive mesmo se você não concorda, mas não pode impor. Então está dizendo aqui, ó, medidas impositivas desvaloriza os conhecimentos do usuário e a autonomia do processo decisório do cuidado à saúde, inclusive as práticas, né, alternativas que as pessoas têm, algumas delas aí por tradições culturais, né, a gente tem sempre que respeitar. Claro que também não deixando de aquele que é hipertenso, aquele que é diabético, de deixar de fazer o uso do remédio contínuo, né? A gente deve orientar a respeito disso, mas não vai proibir eventualmente que ele faça uma outra medida alternativa, né? Isso é mais uma questão cultural, então a gente não pode impedir, dizer que não pode, né? Eventualmente quem faz isso até é o médico, né? O médico que pode intervir mais diretamente, né? Devido ali o diagnóstico de saúde daquele morador, mas a gente não, a gente só dialoga mesmo, né? A gente só faz orientar e conversar com a família, a gente não vai dar diagnóstico a ninguém, né? Disse que é importante realizar orientações de saúde com as famílias, considerando e reconhecendo os saberes delas, com certeza, né? Então isso é importante, a gente está entrando na casa deles, tem que considerar e respeitar as questões de saúde deles e a forma como eles lidam com isso. O trabalho é basicamente de educação e saúde, orientar o usuário a partir do saber dele. A gente usa muito a questão da educação popular, que é a visão do conhecimento a partir do conhecimento que já tem. E não separar, chegar com o modelo médico, biológico e despejar conhecimento. Ó, colegas, despejar conhecimento, viu? Longe disso a gente querer fazer isso, né? Não, a gente chega, conversa de forma descontraída, pelo fato de ter intimidade com eles. Claro que essa relação de proximidade ajuda muito, né? Discutir o conhecimento a partir do saber empírico. Saber empírico, pessoal, é aquilo que eles mesmos, que as famílias já têm. Algum tipo de chá serve para algum outro tipo de problema, para pressão alta, para dor de barriga. Então é o saber que eles têm. Se fizer um chá de tal folha, vai servir para tal doença. Então esse é o saber empírico deles. É empírico porque quer dizer que não é testado cientificamente, né? O empírico é o saber popular. Já o testado cientificamente é ao contrário do que é empírico. O empírico é o que eu acho, né? Eu faço um remédio ali, eu acho que serve. Aquelas tradições antigas, né? Se comer tal coisa, depois comer outra faz mal. Então esse é um saber empírico, né? É o empírico que é o saber popular. Aqui já tem uma pessoa da minha área me ligando, viu? Ali já é da área que eu trabalho. E liga até a noite, até 10 horas da noite, às vezes pela manhã, finais de semana. Então não tem muito horário, mas a gente pode até dar algumas regras a respeito disso, de informar a família que a equipe de saúde responde prioritariamente as abordagens por WhatsApp no horário de trabalho, porque a gente não é obrigatório também estar ali final de semana ou estar numa viagem, estar tentando marcar exames, tentando marcar consultas na unidade, né? Tentando fazer qualquer outra coisa. Normalmente eles para as famílias não tem horário, né? Se você viu aqui que qualquer horário eles vão estar te ligando, vão estar te mandando mensagem e achando até que você pode atender naquele momento. Se puder, beleza. Se não, também seja claro e diga
que em determinado momento, horário, você tem um descanso, você estuda, você faz outra coisa e não pode, às vezes, atender, né? Mas é a pressa comum hoje de todos, né? Que querem respostas rápidas, né? Então isso envolve também aí o nosso trabalho, né? Então esse saber aqui, ó, que é passado de geração em geração e desmistificar de certa forma quando puder, tá vendo? Quando puder, ó, que o Axe falou aqui. Porque você não pode impor a ninguém, você não pode. Mas a partir de um diálogo, tá vendo? Aqui é uma entrevista com o Axe, né? Ele falou dessa forma e falou correto, né? Não podemos impor, né? Podemos orientar, podemos dizer o que é que pode ser feito, né? Mas jamais impor, fazer com que ele mesmo reflita, né? Com que ela mesma reflita. É necessário atentar para a potencialidade da visita domiciliar como uma preciosa estratégia de mudança do modelo de atenção e criação de vínculo e acolhimento com os usuários do SUS. Mas também é importante refletir sobre a pressão que é colocada no ACS pelo levantamento de dados sanitários para a alimentação do sistema de informação, né? Realmente a gente é cobrado muito e às vezes a equipe de saúde, ali a enfermeira, ela quer uma informação que no mesmo para o mesmo dia, para o outro dia, e às vezes você não está com aquela informação de imediato. Exemplo, a quantidade de cães e gatos que tem na sua área de trabalho para vacinação que vai começar na próxima semana. Então, às vezes você não tem aquela informação de imediato. Essa informação vai estar aí nos cadastros, né? Vai estar nos cadastros que nós fazemos dos domicílios. Mas até o tempo de você estar fazendo esse levantamento, se você puder ter uma planilha com as informações resumidas das famílias, né, para o seu uso pessoal é importante, né? Então eu tenho no computador, no tablet, né, uma planilha no Excel, onde tem lá o nome de todos, tem lá as condições de saúde, quem é hipertenso, quem é diabético, né, o cartão do SUS, essas informações básicas, né? Então às vezes quando precisa de algum dado a gente já vai lá e vê quantos tem, quantidade mais rápido, né? Só colocar o nome lá hipertenso que o próprio buscador já diz ali quantas pessoas e quais são elas, né? Vamos lá, mas também é importante refletir sobre a pressão que é colocada no ACS pelo levantamento de dados sanitários. Foi isso para alimento do sistema de informação. Essa tarefa é fundamental para o planejamento das ações de saúde. Porém, ó, não deve ser o objeto central da visita, tá vendo? Ou seja, não é somente ir lá na casa, coletar dados e voltar, né? A gente tem que fazer o trabalho completo, a visita completa e sempre dando espaço para ouvir aquela família. Esse documento, eles já terminei a leitura, eles dão algumas atividades propostas, lembrando que não precisa ninguém fazer nenhuma atividade referente ao curso Saúde com a gente. Aqui é apenas motivacional, é importante a gente ler, é um documento grande. Eu fiz a leitura para facilitar, né, fazendo algumas intervenções também. Aqui diz, ó. Letra A. Relate por escrito como se preparou para realizar a visita, como escolheu o domicílio e sobre o caminho que percorre até chegar lá. Então, diariamente a gente faz essa escolha, né? Hoje eu vou visitar, ou semanalmente a gente faz esse planejamento, o tempo que vamos visitar determinadas famílias, né? Então não pode ser tão rigoroso de visitar aquela família somente a cada 30 dias ou somente já com a data pré-definida, porque pode surgir alguma necessidade antes da família e é bom que você esteja lá próximo, que você possa ir também antes. Então, se eu visitei uma família hoje, mas daqui a 3 dias, por exemplo, nasceu uma criança, então não precisa esperar mais 27 dias para voltar a visitar aquela casa. Eu posso ir antes, já que tem uma situação nova, né? Tem uma situação que requer uma atenção, que requer também a orientação, né? Como é o caso do nascimento de uma criança. Então não é para ser aquele rigor de fazer o trabalho por fazer, porque é preciso nós estarmos um pouco mais flexíveis, né? Atentos, né? Às demandas que são realmente necessárias. Aqui diz que é para descrever as condições do domicílio, do território, o local onde habita a família. Escreva como se encerra a visita. Aqui são reflexões, não é para ninguém fazer isso, viu? Não vá fazer isso aí que não está pedindo, apenas refletir. Então aqui na nossa visita a gente tem que sim ter o objetivo da visita, né? Então mesmo que eu visitei hoje, daqui a 8 dias eu vá novamente naquele domicílio, é bom a gente chegar
direcionando a conversa para os temas de saúde, porque senão a pessoa da casa vai começar a buscar outros assuntos, falar da política, falar talvez do futebol, falar de qualquer outra coisa. Então é importante que a gente vá lá e se apresente, né? Não se apresentar, que eu estou dizendo o nome, né? Porque isso já temos o laço, mas apresentar dizendo o por que eu estou indo lá hoje. Então a gente pode fazer essa abordagem inicial, né? E depois deixando muito espaço para a família trazer algumas situações novas. Se eles têm dificuldade de trazer, de falar, de te perguntar, é bom que você induza eles a perguntar. Então, sempre perguntar, não tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre o funcionamento da unidade de saúde, se está tendo alguns casos, alguns problemas de saúde com os outros membros da família. Então começa a perguntar, porque às vezes a pessoa só vai falar dela mesma, esquece de falar ali do esposo, da esposa, dos filhos, ou de quem está ausente na visita. Muito bem, aqui é sobre fazer um relatório da visita domiciliar. Por enquanto, no nosso curso não pediu isso, né? Pode ser até que venha pedir mais à frente aí, na parte mais prática, mas por enquanto não pediu essa aqui. Mas é bom a gente já estar sabendo aí, por isso que é importante esse texto e compartilhe aí com mais colegas. Colegas, abraço, até a próxima. Farei aí outras leituras. É importante a gente estar lendo juntos. E às vezes dá um pouquinho de preguiça ler pelo celular, pelo tablet. Então, se você está aí, com certeza está confortável ouvindo essa leitura. Tá bom? Até a próxima.